E aí, pessoal, bom dia. Já terminamos aquelas aulas de funções, né? Foram 4 aulas. A gente viu função afim, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica. Aí agora a gente vai entrar no estudo das progressões. Hoje, né, nessa semana, a gente vai ver a progressão aritmética e semana que vem a progressão geométrica. Aí, então, bora logo começar. A progressão, a ideia de uma progressão finita, tem as infinitas, mas elas não interessam para a gente, né? Nós vamos trabalhar com as progressões que possuem um fim. Aí, olha só como seria essa ideia. Cada um desses A's que está em verde seriam os termos da progressão. Termo A1, termo A2, termo A3. E esses números em laranja são os índices do termo que indicam a posição, né, de cada um deles. O primeiro, A1, o segundo, A2, o terceiro, A3 e assim por diante. Até chegar nesse último carinha em vermelho, que a gente chama de enésimo termo, porque ele tem um índice n, que seria o último, para simbolizar o último. Tá? Tentem lembrar dessa relação. A progressão aritmética, né, que é o que a gente vai estudar hoje, ela existe quando na sequência numérica se obtém cada termo, a partir do segundo, adicionando-se uma constante r ao seu elemento antecessor, ou seja, somando, né, uma razão, somando um termo constante. Por exemplo, nessa progressão aqui. Aí note que você tem o primeiro termo, aqui, A1, o segundo termo, A7, terceiro termo, A10. Então, eles têm uma relação que sempre o próximo ele é obtido adicionando-se 3 ao termo anterior, como está aqui, razão 3, a constante que vai sendo somada para se obter o próximo termo. Né? Aqui somou 3, somou 3, somou 3, somou 3 e assim por diante até chegar no enésimo termo. E aí, se eu quiser obter a razão, é só eu pegar qualquer um a partir do segundo e subtrair o anterior. 7 menos 4 dá razão que é 3. 10 menos 7 dá razão que é 3. Né? E assim por diante. Aí algumas classificações, rapidinho, né? No caso da progressão aritmética é mais fácil de entender. Né? A PA ela é crescente quando a gente está somando uma razão positiva, maior do que zero. Né? Decrescente, caso a gente fique subtraindo um valor, ou seja, somando uma razão negativa, menor do que zero. E a progressão aritmética, a PA, ela é constante se a razão for igual a zero. Né? Você vai sempre adicionando zero, então não sai do lugar, vai ficar a mesma coisa sempre. E o que realmente importa para a gente são esses dois carinhas aí, o termo geral e a soma dos termos da PA. Aí esse termo geral é uma fórmula em que eu consigo obter qualquer termo, né, de uma progressão a partir do primeiro termo, da quantidade, até se chegar nesse último, ó, o n, e a partir da sua razão. E aqui na soma, a gente consegue obter a soma de n termos, a partir dessa quantidade n, da soma dos extremos, o primeiro mais o último, sobre 2. Agora que eu não vou só jogar essas fórmulas para vocês, bora tentar entender de onde elas vêm, né? Meio que demonstrar para não ficar decorando as coisas, que aí fica meio fácil de esquecer, digamos assim. Aí primeiro, o termo da PA, da progressão aritmética. É o que a gente vai fazer algo bem parecido com o que fizemos na aula de exponencial, função logarítmica, que é encontrar a relação a partir de cada termo. Eu não sei se vocês lembram, mas lá na aula de função exponencial eu já disse que a gente estava meio que adiantando a ideia de progressão, quando eu trabalhava com aquele A1, A2 e A3. Bora fazer a mesma coisa aqui. Primeiro, a gente tem A1 igual a 1, né? Começou aí. Como é que obtemos o A2, o segundo termo? Como é uma progressão aritmética, eu pego o anterior e somo uma razão, uma constante R. Assim, concorda? E como é que eu consigo o terceiro termo? Pego o anterior, o A2, e somo uma razão R de novo. E aí vai ficar 2R. Assim. E por diante a mesma coisa, assim por diante. Sempre somando a razão. Pega o terceiro termo, soma mais uma razão, de 2R passa para 3R. O A5, 4R e assim até se chegar no nosso enésimo termo. Então, qual seria uma fórmula, né, uma relação, para obter esse enésimo termo? A gente já fez isso umas 7, 8 vezes, eu acho, né? Bora relacionar o índice do termo com alguma coisa desse lado,
aqui vai ser esse carinha aqui. Essa constante está multiplicando o R. Aí primeiro, só para facilitar a observação, bora substituir esses dois aqui por um número que facilite a nossa visualização. Nem precisa, né? Mas só para ficar bem mais fácil. Esse primeiro termo A1, eu estou somando 0 razões. No segundo termo, eu estou somando uma razão, né? Então, essa expressão é igual a essa, não mudei nada, só para facilitar a visualização. E aqui também. Então, posso ocultar esses dois. E aí? Qual a relação agora? Tá fácil de notar, né? Eu vou até tirar aqui essas interrogações. E o índice, ele sempre está, olha, numa relação com esse valor aqui, 0, 1, olha. Que relação é essa? N menos 1, né? Esse N índice aqui, menos 1. Aqui, quando N é igual a 5, aqui é 4. N igual a 4, aqui é 3. N igual a 3, aqui é 2. Sempre decaindo em uma unidade. Então, tem nem o que fazer. Eu venho aqui, olha, o A1 ele sempre se repete. Aí eu repito o A1 e esse número aqui, que está mudando, né? Ele vai ficar N menos 1. Essa é a fórmula para o enésimo termo. Aí você tem a opção de usar direto essa fórmula, diretamente, jogar na questão, ou fazer uma relação assim, que né, a gente fez nas últimas duas aulas, né, específica para seu problema. Ele te dá lá um primeiro termo, aí você botar aqui 2, sei lá, aí ele te dá uma razão e você vai construindo essa relação, se quiser, ou se lembrar, já joga direto na fórmula. Aí nessa aula a gente já vai usar a fórmula, né, porque isso aqui fizemos um bocado de vezes já, todo mundo já sabe fazer isso aí. Trazendo aqui para cima, o crescimento não é tão importante assim, né? É só uma ideia básica. O crescimento em progressão aritmética, né? Como se comporta o gráfico disso aí. Aí a gente vai analisar na abscissa, no eixo das abscissas, a quantidade de termos n, para ver como se comporta o gráfico. E nas ordenadas, o enésimo termo, né? O termo da progressão a partir da sua posição do seu índice n. Como ficaria? Assim, linear, com o eixo, aqui o gráfico cortando o eixo das ordenadas em um termo a zero. Por que ficou assim, uma reta e cortando em a zero? Bora entender. Eu vou pegar e destrinchar isso aqui. Lembrando que as variáveis são a n, variável dependente, e n, a variável independente. Aí como ficaria? Primeiro eu vou pegar esse R, a razão, e fazer a multiplicação distributiva aqui, passando para dentro do parênteses. E aí fica 1 mais R vezes N menos R. Até aí tudo bem. E agora, só mudando a posição, A1 menos R. O que acontece quando eu subtraio a razão de um termo? É como se eu voltasse em uma casa, né? Se o termo é A1, ele passa a ser A0, né? Quem vem antes do termo A1 vai ser o A0, já que eu subtraí uma razão. E aí, essa é a nossa função. E dá para anotar aqui, olha, o n, que é a variável independente, tem expoente 1. Isso aí tá na cara que é uma função de primeiro grau, uma função afim. Aí a estrutura seria o n, variável independente, o an, a variável dependente, que depende do valor de n, né? A gente joga na função esse n e ele retorna o an. O r, nosso querido coeficiente angular, que a gente já estudou um bocado lá na aula de função afim, e o coeficiente linear da nossa reta. A gente já viu essa estrutura. Se ainda não entendeu direito, aí volta lá na aula de função de primeiro grau, função afim. Mas o importante é você tentar lembrar, pelo menos, que a progressão aritmética ela tem um crescimento linear, uma reta. Aí só, meio que resumindo, a função para o enésimo termo da PA é do tipo afim, logo apresenta um crescimento linear. A reta não necessariamente passa pela origem, de modo que essa será uma função linear apenas quando o A0 for nulo, né? Sendo A0, como a gente já viu, o A1 menos a razão. Aí, essa é uma observaçãozinha, mas como eu disse, só que ele tem um crescimento linear de uma reta. Mas eu não posso dizer que é uma função linear, porque a função linear é uma reta que passa pela origem, né? Ou seja, só quando esse termo A0 for nulo.
Pronto, é agora que a gente já entendeu como determinar aquele termo geral, né, da progressão, a fórmula de primeiro grau, função afim, para entender como encontrar a fórmula para a soma dos termos da PA. De uma forma geral, seria o primeiro termo, mais o segundo, mais o terceiro, mais o antepenúltimo, mais o penúltimo, mais o enésimo, né, o último termo da progressão. Aí, para introduzir essa ideia, eu vou usar isso aqui, um problema bem legal, que foi meio que quando surgiu a fórmula para essa soma, lá para o século XVIII, mais ou menos, na escola de Gauss. Ensino fundamental, né, o matemático Gauss, você já deve ter ouvido falar dele. Aí quando ele estava lá na escola, devia ter uns 8 anos, se não me engano, na época, menos de 10 anos. Aí o professor, provavelmente para se livrar dos alunos, aí passou esse trabalho, somar essa tarefa, 1 mais 2 mais 3, e assim por diante, mais 99, 98 mais 99, ou seja, até 100. Se você quiser fazer isso aí na mão, dá um trabalho muito grande, tá? E ainda mais, né, numa escola só moleque lá na sala para fazer essa soma. Provavelmente o professor realmente queria que eles passassem o dia todo fazendo. Aí só que Gauss, né, esse aluno que estava lá, ele foi um dos maiores gênios da matemática de todos os tempos. Aí o que foi, né, que ele percebeu? Quando ele somava o primeiro mais o último termo, ou seja, 1 mais 100, dava 101. Aí ele somou o segundo termo com o penúltimo e deu 101 de novo. E aí o terceiro termo com o antepenúltimo, e aí de novo 101. E se ele continuasse fazendo isso, essa relação de soma, né, os pares, formando duplas com os números, né, nessa soma, sempre dava o mesmo valor, ou seja, uma parcela de 101. Então, ao invés de fazer essa soma de termo a termo, era muito mais fácil ele trabalhar com essas parcelas, né? Ele só precisava do valor da parcela, que ele já tem 101, e da quantidade de parcelas. E aí ele só precisaria multiplicar esse 101 pela quantidade de parcelas de 101. Quanto é essa quantidade? Ele tinha 100 termos e estava formando pares, né? Olha, 100 com 1, o 2 com 99, formando meio que duplas pares, né? Então, a quantidade dessas parcelas de pares vai ser 100 sobre 2, 50. Concorda? Então, é bem mais simples ele fazer 101 vezes 50. Ou seja, isso aqui, a soma é igual a parcela, que é 101, vezes 100 sobre 2, onde esse 100 sobre 2 é a quantidade de parcelas de 101, né? 50 parcelas. Então, foi muito mais simples ele fazer 101 vezes 50, que deu 5.050. Então, em poucos minutos, ele conseguiu fazer esse problema que provavelmente duraria até hora ou horas, né, para as crianças fazerem. E foi algo muito legal, né, e surgiu daí, a partir daí, a fórmula. Então, generalizando, se você entendeu isso aí, seria, né, isso aqui, né, pegar a soma dos n termos, né, índice n, igual a soma dos extremos, como ele fez, o último, o enésimo termo, mais o primeiro, que nem está aqui, A1 mais A índice n, que seria a parcela. E o que ele fez depois, multiplicou pela quantidade de parcelas, que seria, de uma forma geral, como n sobre 2. E aí, parcela, os extremos, vezes quantidade de parcelas, a quantidade de termos n dividido por 2. Só isso. Está aí a fórmula geral. Não importa se é uma quantidade par ou ímpar de termos, aí sempre vai dar certo usando essa fórmula. E note também que não necessariamente tem que ser o primeiro com o último. Pode ser o penúltimo com o segundo, por exemplo. Mas normalmente a gente só trabalha assim, com os extremos, primeiro e último. Aí, de novo, generalizando, se você não entendeu, presta atenção de novo. O que é que a gente fez? Somou os extremos, primeiro mais o último, e aí deu essa parcela, A1 mais a n. Se eu somar o segundo com o penúltimo, vai dar de novo, igual a soma dos extremos, A1 mais a n. Se eu somar o terceiro com o antepenúltimo, dá de novo a mesma coisa que somar os extremos sempre, ou seja, a parcela, como foi a parcela de 101, no caso lá do problema de Gauss. Então fica muito mais fácil fazer a soma de n termos igual a parcela, que é a soma dos extremos, vezes a quantidade de parcelas, que é n sobre 2. Então, só reorganizando, a fórmula é essa aqui. Soma dos n termos igual a
n vezes a soma dos extremos sobre 2. Pronto, essa foi a ideia. Se você não entendeu, olha de novo aí, tá? Porque assim é uma forma bem fácil de lembrar. Eu não consigo simplesmente decorar isso aqui. Quando eu preciso fazer a soma, pode ser de 50, 100, quantos termos forem, aí só me vem isso aqui na cabeça. Soma os extremos, obtém uma parcela. E n sobre 2 é a quantidade de parcelas que eu tenho que multiplicar. Só isso, tá? Então, entendemos, né, espero, as duas fórmulas principais para a gente poder trabalhar. Termo geral da PA e a soma dos termos. Aí notem que tem algumas relações. Aqui, por exemplo, a gente não trabalha com a razão, não importa qual é a razão. Qualquer valor de razão que for, eu só preciso de n, a soma dos extremos, e consigo calcular a soma. Aí, o que é que um problema do Enem, por exemplo, ele pode pedir para você? Normalmente ele relaciona, ou ela pede o enésimo termo, ou a quantidade de termos n, ou a razão r, ou a soma n. E tem problemas em que você vai ter que trabalhar com as duas fórmulas, como a gente vai ver mais para frente. Então eu vou trabalhar cada um desses 4 casos, ou seja, vamos responder 4 questões do Enem. Aí eu vou tentar acelerar para não gastar muito tempo, tá? Tenta prestar atenção e qualquer coisa você volta para tirar alguma dúvida. Primeira questão, Enem 2013. Aí essa questão, eu trouxe ela para você ver que em algumas não basta simplesmente a ideia de conhecer, por exemplo, a fórmula do enésimo termo. Você tem que ter muito cuidado com a interpretação nesses problemas de progressões. Porque qualquer númerozinho que você errar, um valor, uma unidade num índice, como está aqui, olha, todas as alternativas bem próximas vão dar outra. Então, qualquer errinho, a pessoa perde a questão. Então, eu recomendaria nessa aqui, primeiro, se você quiser, bota uma pausa aí no vídeo e tenta resolver. Né? Quebra uma cabeça aí. Se não me engano, a resposta vai dar 32. 32. Aí você pode aí botar uma pausa se quiser e tentar encontrar, né, essa resposta. Só para quebrar a cabeça um pouquinho. Mas preste atenção, né, pelo menos ler essa questão direitinho para a gente entender. Bora lá. O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1765. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. Entendeu? Se não entendeu, bota uma pausazinha aí. No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número e dessas opções para a gente. Vou primeiro filtrar aqui as informações mais importantes para a gente chegar na resposta. Primeiro, ele diz que o ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. Isso aí ele já deu a razão da progressão aritmética. A cada 11 anos, esse ciclo de atividade magnética do Sol se repete. O primeiro ciclo registrado se deu no começo, aqui é onde está meio que a casca de banana, ou onde você tem que focar a sua atenção para não errar a questão. Ela se deu no começo de 1755 até o final de 1765. No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número, é isso que ele está pedindo para a gente. Então isso aqui é meio que o nosso o nosso último termo. Tá? Ele já deu a razão, ele quer a quantidade de termos, ou seja, aquele nosso n. E aí o maior problema, a maior casquinha de banana, pode ser em você entender quem é o primeiro termo da progressão. Porque você poderia se confundir em usar 1755 ou 1765. Né? A gente tem essas duas opções. Mas aí depende da interpretação de como você vai calcular. Se você disser que o primeiro termo, esse número índice 1, ele vai indicar, né, relacionar a quantidade de ciclos de atividade magnética do Sol que têm sido registrados. Né? O primeiro começou a ser registrado em 1755 e terminou, foi completo em 1765. Então, se você disser que o primeiro termo, o índice 1, é para esse ano, então você vai calcular em qual ciclo está. Né? Porque nesse ano aqui que começou a ser registrado, ele estava
no ciclo 1. Ele não tinha nenhum completo ainda, mas ele estava no primeiro. Se você disser que o A1 é 1765, então você vai estar calculando quantos ciclos já estão completos. Por quê? Se eu disser que nesse ano aqui é índice 1, né, foi o que eu usar, o A1, então é porque ele já tem um ciclo completo. Né? Ele começou em 1755 e terminou aqui, o primeiro ciclo registrado, como ele diz no texto da questão. O primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e terminou, né, foi completo em 1765. Preste atenção, tá? Porque se você usar um diferente, esse ou esse, a resposta no final, cada um, né, vai ter uma alternativa diferente. E aí você poderia acabar perdendo a questão. Então, como ele está pedindo aqui, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número. Ele não está me perguntando quantos ciclos estão completos. Tá? Isso foi a grande casquinha de banana dessa questão. Ele está perguntando em qual ciclo está. Então, eu já vou ocultar esse aqui e vou usar como primeiro termo esse cara. Por quê? De novo, em 1755 começou a ser registrado. Então, quantos ciclos tinham registrados? Nenhum, zero. Mas ele estava em qual? No primeiro. Ele está no primeiro. E esse estará é o que está na pergunta. Enrolei bastante aqui, né? Falei um bocado de vezes, mas realmente engana bastante essa questão. Enganou a mim, né? Quando eu fui resolver a primeira vez, há alguns anos. E normalmente os alunos também, né? Nas aulas presenciais. Então, bora lá. Se você não entendeu, lê de novo aí, tenta entender. Mas a gente vai usar o primeiro termo como 1755. O último termo, o enésimo, ele deu 2101. Deu também a razão para a gente, que é de 11 anos. E ele quer a quantidade N de ciclos registrados. Então agora é só trabalhar com a fórmula do enésimo termo, que está aqui. Né? Aí você poderia fazer uma relação primeiro termo, segundo, terceiro, para encontrar a fórmula, ou já lembrar, né, dessa aqui. Então, substituindo 2101 como enésimo, 1755 como primeiro, e a razão como sendo 11. Então pronto, o problema já foi interpretado, estruturado, então agora é só realmente fazer o cálculo. Aí primeiro eu vou jogar esse 11, fazer a multiplicação distributiva, ficamos assim. Né? Posso fazer essa subtração, subtrair 11 de 1755 e ficamos com 1744. Passa para o outro lado negativo, 2101 menos 1744 dá 357. Então, chegamos em 11n igual a 357, ficou facinho. Né? Passo 11 dividindo e só resolver essa divisão, que vai dar n igual a 32,45 anos. Então, ele está, o ciclo de atividade magnética está no de número 32, caminhando para o 33, mas ele ainda está no 32. Então, resposta, letra B. Aí o problema realmente dessa questão é só a interpretação. Se você tentou resolver aí, realmente viu que dá para quebrar uma cabeça, né? Mas ela é bem legal, eu gosto dela para realmente a gente entender que não é só decorar ou entender a fórmula do enésimo termo, mas a questão em si ela já pode trazer casca de banana, interpretação e tudo mais. Então tem que sair respondendo um bocado de questão para pegar prática. Bora para a próxima. Enem 2013. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva constante de produção anual. Perspectiva constante, né, ele já está dando a ideia de uma progressão. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com a projeção. Qualquer coisa, vá botando pausa aí nessas questões, mas tente ir entendendo, tá? O desenvolvimento da questão. E aí, como está na tabela, né? O ano e a produção, aqui à direita, em toneladas de arroz. Já adiantando aqui, ele vai pedir a soma das produções, tá? E notem que ele vai crescendo em progressão geométrica. Dá para ver já aqui, ó, primeiro e segundo, em progressão aritmética, desculpa. Dá para ver aqui que ele está somando 1,25, né? Sempre.
A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzido, olha, a quantidade total ele já está falando em somar todas as quantidades, que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de, e dá essas opções para a gente. Bora lá, né, entender de novo aqui a nossa tabela, e ele vai fazendo essa produção, né, crescendo num ritmo constante, somando 1,25, como dá para ver aí. E vai continuando, né? Aqui são as fórmulas, né, que a gente tem, o enésimo termo e a soma. Aí, para a soma, a gente vai precisar somar os extremos, ou seja, o primeiro com o último. Então, vamos ter que descobrir esse enésimo termo aqui. Como dá para ver aqui na tabela, se eu continuar, né, vai até o ano de 2021 com a produção A índice N. Uma opção, se você quisesse mesmo, seria ir fazendo na mão. Esse caso são só 10 termos, era até fácil, né, se você quiser tentar ir para ver. Continue, aí você pega 2012, 13, 14, 15, aí vai 16, 17, 18, 19, 20, até chegar em 21 e soma tudo. Aí, se quiser, você bota uma pausa aí para ver se encontra a resposta certa. Mas o problema é se em outro problema tiver 30 ou 40 termos, né? Então, bora lá entender com as fórmulas. Aí, primeiro, a gente precisa, para fazer a soma, desse enésimo termo que não temos. Então, eu vou usar a fórmula para calcular e depois jogar na função da soma. Então, vê que legal, né? O Enem às vezes mistura as duas fórmulas. E por isso tem que saber mesmo. Primeiro, a quantidade de termos N. Quanto é? Você podia contar no dedo, né? 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Deu 10 anos aqui. Contei no dedo. Se quiser, você pode realmente fazer a conta, né? Que é o melhor. N igual a 2021 menos 2011. Por que eu não fiz 2012? Porque 2012 conta, né? Ele é importante, tá? Aqui na tabela, então eu não posso subtrair ele. Aí eu subtraio o que vem antes, que seria o 2011. Aí 2021 menos 2011 dá 10 anos. Essa é a quantidade de termos da minha progressão, né, aritmética. E a razão? É só subtrair, né? A gente já viu que é 1,25, mas é só fazer, por exemplo, o segundo termo menos o primeiro, A2 menos A1, e aí fazendo essa subtração, realmente chegamos em 1,25. E aí é só agora jogar na fórmula do enésimo termo, aqui em cima. O A1, que está na tabela, 50,25. O N a gente calculou, 10. E a razão também calculamos, 1,25. E aí agora é só continuar os cálculos. 10 menos 1 dá 9. Fazendo essa multiplicação, 11,25. Fazendo a soma, 61,5. E pronto. Agora é só jogar tudo isso aí na fórmula da soma. Trazendo aqui para cima. Conforme dá para ver aqui, a gente já tem tudo o que precisa. O primeiro termo está na tabela, 50,25. O enésimo termo, o N, né, a quantidade de termos já calculamos. E o enésimo também já calculamos, 61,25. E a razão nem precisa, né? Ela só precisou para outra fórmula que a gente acabou de usar. Aí, então vamos fazer a soma de 10 termos, substituindo esses valores, o N, o A1 e o enésimo. Primeiro essa soma vai dar 111,75, entre parênteses, e 10 sobre 2 dá 5, facilitou aí, né? Não está tão difícil de fazer. A soma desses 10 termos vai dar 558,75 toneladas. Se você fez na mão, aí compara para ver se bateu, né? Gabarito, letra D. Essa até que daria para fazer na mão, mas como eu disse, tem problemas que podem trabalhar com 20 ou 30 termos, e aí vai ter realmente que usar a fórmula. Bora para a próxima. Terceira questão é até recente, vem do Enem 2018. Né? A prefeitura de um pequeno município do interior decidiu colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros dessa praça. Presta atenção. O segundo poste vai ser colocado a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros. Acabou, aí ele já disse que é uma progressão aritmética. Uma distância de 20 metros entre cada poste
até que o último seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Então, preste atenção. Ele já deu aqui a posição do primeiro poste a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros. Já dá para ver que é uma progressão aritmética de razão igual a 20. E aí ele vai fazendo isso a cada 20 metros até chegar no último, que vai ser colocado a 1.380. Então aqui ele já deu um enésimo termo, né? Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por cada poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação de todos esses postes será de... Então, resumindo, vou nem pegar as alternativas, né? Vou só botar aqui limpar, né? O primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, a gente já viu. O segundo a 100 metros, terceiro a 120, assim sucessivamente. O último será colocado a uma distância de 1.380. A prefeitura pode pagar no máximo 8.000 por cada um desses postes. E aí, o maior valor que ela pode gastar com a colocação de todos os postes é. Então vamos ter que descobrir a quantidade de postes, né, e multiplicar pelo esse valor que a prefeitura pode pagar. E aí vai me dar o valor total, né? Vai ser meio alto, acho mais de R$ 500 mil que a prefeitura vai ter que gastar. Então, o primeiro termo, como a gente já discutiu, ele deu que foi igual a 80 metros de distância da praça, a posição do primeiro poste, né? E aí como está o índice? Aí o índice é a quantidade de postes. O primeiro está a 80 metros, o segundo a 100 e assim por diante. Sendo a razão, então, de 20 metros de distância. O enésimo, que é a posição do último poste, é de 1.380 metros. E o que eu preciso realmente, por enquanto, é da quantidade de postes para descobrir qual o valor que a prefeitura vai gastar. Então, tranquilo, né? Bora lá para... Vou limpar aqui de novo. Calcular o enésimo termo. Substituindo os valores que ele já deu, o enésimo 1.380, primeiro 80, o n a gente quer descobrir, a razão igual a 20. Primeiro, multiplicação distributiva aqui, né? 20n menos 20, 80 menos 20 dá 60. Posso passar o 60 para o outro lado da equação, com sinal oposto, negativo, e ficamos com 1.380 menos 60, 1.320. Então, tá assim, 1.320, passo o 20 dividindo, corto 0 com 0, 132 sobre 2 dá 66 postes, né, sendo o total de postes que a prefeitura vai ter que colocar. Né, obedecendo essa relação, primeiro a 80 metros, razão igual a 20, e o último a 1.380 metros. Então agora é só pegar, né, esse resultado que a gente obteve e multiplicar pelo valor de cada poste. E aí vamos obter o custo total que a prefeitura vai ter que arcar. Custo igual a 8.000 por cada poste vezes 66 postes. Total, R$ 528.000. Então, gabarito bateu com a letra C. Não foi difícil, né? Normalmente é só uma interpretaçãozinha, mas tem que ter muita atenção, porque qualquer errinho aí você já calcula um erro de interpretação e você calcula tudo errado, tá? Bora para a próxima. Quarta e última questão é do Enem PPL 2014. Preste atenção que esse é outro estilo bem legal, né, de questão que o Enem pode cobrar de vocês. Um ciclista participará de uma competição e treinará alguns dias da seguinte maneira. Qualquer coisa, bota uma pausa aí e tenta interpretar primeiro, para garantir. No primeiro dia, pedalará 60 km no primeiro dia. No segundo dia, a mesma distância do primeiro, mais R quilômetros. Já está jogando na cara aí que é uma progressão aritmética. No terceiro dia, a mesma distância do segundo, mais R quilômetros. E assim sucessivamente. Sempre pedalando a mesma distância do dia anterior, mais R quilômetros. Então pronto, já esculachou aí, jogou na sua cara que é uma progressão aritmética. Então, entendendo, né, direito, o ciclista vai começar no primeiro dia 60 e cada dia ele vai aumentando um pouquinho. É como se ele estivesse se desafiando, né, tentando melhorar, sei lá. E cada dia ele vai aumentando um pouquinho a distância percorrida durante o exercício de bicicleta. No último dia, tá aqui, olha, no último dia desse exercício, ele deverá percorrer um total de 180 km, tá?
A distância é meio grande, né? Mas enfim. Completando o treinamento com um total de 1.560 quilômetros. É o total, tá? E aí, como é que a gente faz? Primeiro, eu vou explicar depois, bora lendo a questão. A distância R, que o ciclista deverá pedalar a mais a cada dia em quilômetros, e dá as opções para a gente. Resumindo, são essas informações. No primeiro dia, pedalará 60, que seria o nosso primeiro termo, né? No segundo dia, a mesma distância do anterior e tal, aquele daqui para cá, ele só diz que é uma, né, daqui para cá, que é uma progressão aritmética de razão R. No último dia, ele vai percorrer 180 km, ou seja, nosso enésimo termo último. E aqui que está uma informação importante. Completando o treinamento com um total de 1.560 km, ou seja, a soma de todas as distâncias percorridas em cada dia. Né? O pessoal não gosta de fazer isso, tipo quem corre ou anda de bicicleta. Aí chega no final da semana, quer saber o quanto ele percorreu, né, se exercitou durante toda a semana. É o que ele faz, soma a distância percorrida em cada dia, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Soma tudo, né? E dá esse total. Então, isso aqui seria a soma de todos os termos, de todas as distâncias percorridas. E aí ele pede para a gente qual tem que ser essa distância R, que ele vai acrescentar, né, a mais, que é a razão, que ele deverá pedalar a mais a cada dia, em quilômetros. Isso é o que a questão está pedindo. E aí, ele deu para a gente o primeiro termo, que é quanto ele vai percorrer no primeiro dia, 60 km. No último dia, ele vai percorrer 180, que seria o nosso enésimo termo. Me deu também a soma desses N termos, que tem que dar 1.560 km no total, depois que ele terminar. Mas não me deu a quantidade de termos, ou seja, a quantidade de dias que vai durar esse exercício, nem a razão da progressão aritmética. Então, vamos ter que descobrir. A razão é justamente que ele está pedindo na questão. Né? E aí o legal é que a gente vai precisar de novo das duas fórmulas, tanto para o termo geral quanto para a soma de todos os termos. E aí como é que a gente faz? Bora planejar. Não temos nem um N, nem um R. Então bora ver o que dá para fazer aqui. A soma do enésimo termo, não temos nem um N, nem um R. Então ainda não dá para calcular nada daqui. Na soma, a gente não precisa da razão. E isso é a sorte, é o que é legal. Nós temos o primeiro termo, 60. Temos o último termo, o enésimo 180. E também temos a própria soma, 1560. Então, se eu jogar isso tudo aqui, eu descubro o N. Né? Descubro o N, depois venho para aqui, jogo o N que eu descobri aqui. E descubro o valor da razão, já que eu também tenho o enésimo termo, que é 180. O plano é esse. Então, primeiro, bora trabalhar com a soma, para descobrir a quantidade de N de termos da minha progressão. Substituindo, né, os valores, soma 1560 a 1, 60 a N, 180. Só sobrou a nossa incógnita N, quantidade de dias que vai durar esse exercício. Então, bora ir calculando. 60 mais 180, 240, que dividido para 2 dá 120. Passa 120 dividindo, e aí, né, dá exato, não é difícil de calcular, vai dar N igual a 13 dias. Essa é a quantidade de dias que vai durar esse exercício dele. E agora, né, a gente já pode descobrir o valor da razão. Agora que a gente calculou o N. Pega lá a fórmula do enésimo termo e substitui todo mundo. O enésimo último é 180, o primeiro é 60, o N a gente acabou de calcular que dá 13 e sobra só a razão, então R, né, vamos descobrir, assim, é incógnita para resolver a questão. 13 menos 1 dá 12, passa o 60 para o outro lado da equação, com o sinal oposto, 180 menos 60, 120. Passa o 12 dividindo, 120 sobre 12, facinho agora, R igual a 10 km. Então, resumindo, né, a cada dia ele vai aumentar em 10 km a distância percorrida, começando de 60, né? Aí a cada dia aumenta 10. No último dia ele vai percorrer 180 km, sendo que a quantidade de dias é 13. 13 dias vai durar esse exercício. E se ele somar todas as distâncias percorridas em cada dia, durante esses 13 dias de exercício, ele vai obter 1.560 km percorridos de bicicleta. Então,
Acabamos, né, resolvemos a questão, entendemos tudo direitinho e gabarito, letra C. Então é isso, não é difícil. O que pode complicar a vida da gente é só um errinho de interpretação, normalmente. Mas tenta entender a fórmula do enésimo termo, tenta entender a fórmula da soma também. Pratiquem, refaçam esses exercícios, caso não tenham feito já. Refaçam aquela ideia das fórmulas para não ficar simplesmente decorando. Tentem entender. E aí semana que vem, quando você já tiver realmente entendido tudo direitinho da progressão aritmética, é que a gente vai começar a estudar a progressão geométrica. Então, até semana que vem, nos vemos lá.